Nesse exato momento, Kiev anulou os ultimatos de Moscou. A Ucrânia está desmontando o plano de Trump e mandando um recado ao Kremlin. Nenhuma concessão. Os pontos de capitulação foram jogados no lixo. A Ucrânia disse um não firme às concessões e à chantagem. Choque. A Rússia está sendo dilacerada por uma catástrofe. A Federação Russa está à beira do colapso. Até o ouro de Putin está sendo gasto. O país está desmoronando. Putin está perdendo o controle. Protestos, pânico e cofres vazios. A fase mais difícil da guerra para o Kremlin já chegou. Sensacionalismo, ciência precipital. Kupiansk e Pokrovsky estão se transformando em um pesadelo infernal para o Kremlin. Os defensores ucranianos continuam a fazer uma limpeza rigorosa dos ocupantes. E isso é só o começo da vingança ucraniana. A OTAN controla o Báltico. A aliança está pronta para atacar o território russo. Kaliningrado está na mira. A Rússia está em pânico. Um novo pesadelo para o Kremlin. Ucrânia e Noruega prepararam uma surpresa para a Rússia. O modo apocalipse dos drones foi ativado. Essa é uma nova fase da guerra. O futuro externo já está começando. E essas não são todas as más notícias para o inimigo. A OTAN deu sinal verde. A Dinamarca inicia a produção militar. Mísseis estão sendo enviados diretamente para a linha de frente. A Europa está mudando o equilíbrio de forças. Este é um passo histórico da OTAN, a partir de Lemachok. Tudo isso e mais no nosso programa de Energy. Ponto Quente. Nossa, que ultimato duro! O plano de paz ucraniano enviado aos EUA foi impiedosamente limpo de pontos de capitulação. Nenhuma concessão. Tudo do plano de Trump que cruzava as linhas vermelhas da Ucrânia, incluindo as exigências de entregar terras ucranianas à Rússia, foi removido. Trump levou um banho de água fria. A Ucrânia está pronta para seguir apenas em frente. A Ucrânia está reescrevendo e modificando pontos do plano de Trump, com ênfase em questões que são fundamentais para os ucranianos. Zelensky está tentando reescrever o plano de paz de Trump, não rejeitá-lo. O presidente ucraniano quer adotar uma posição construtiva em relação à proposta da Casa Branca, sem perder a confiança de seu povo. Hein? Nas negociações com os americanos, a Ucrânia adotou uma postura ativa. Na tentativa de manter o apoio de Washington nas negociações, Kiev está usando uma fórmula que é descrita nos círculos diplomáticos como concordamos mais. A Ucrânia concorda em realizar eleições, mas... Houve sinais vindos dos Estados Unidos, pessoalmente do presidente Trump, sobre a realização de eleições presidenciais na Ucrânia. Eu não estou apegado ao cargo. As eleições vão acontecer, se os parceiros garantirem a segurança. Os deputados estão preparando opções. Como o Donald Trump é contra a entrada da Ucrânia na OTAN, Kiev propõe uma alternativa de garantias de segurança no formato de acordos bilaterais, que devem ser aprovados pelo Congresso americano. A segurança deve ser garantida para a Ucrânia, sem dúvida. E que a Ucrânia não vai aceitar substitutos improvisados. E não vale a pena esperar hoje por um Minsk III ou Budapeste II. A recusa em abrir mão dos territórios de Donbass controlados pela Ucrânia. A Ucrânia e a Europa consideram isso uma recompensa ao agressor russo. Ao mesmo tempo, demonstram que as exigências territoriais russas são baseadas em mentiras e hipocrisia. Kupiansk e as cidades de Krasnoarmeysk. O inimigo acabou bloqueado e cercado. Aliás, eu discuti essa questão com os comandantes do respectivo agrupamento. Eu não sou contra. Permitir que representantes da mídia, especialmente jornalistas estrangeiros, entrem diretamente na área de cerco do inimigo, também durante este período. Hoje, na direção de Kupiansk, nossos soldados que estão aqui estão alcançando resultados para a Ucrânia. Os russos falaram muito sobre Kupiansk. Nós vemos isso. Eu parabenizei os rapazes. Obrigado a cada unidade, a todos que lutam aqui, a todos que destroem os ocupantes. Hoje é muito importante alcançar resultados na linha de frente, para que a Ucrânia possa alcançar resultados na diplomacia. Hein? Nos pontos mais difíceis das negociações com os americanos, os líderes dos estados europeus prestam importante assistência a Kiev. Europa. Ele entende perfeitamente bem para onde os Estados Unidos estão caminhando dentro da estrutura de sua nova doutrina de segurança. Acho que a Europa entende muito bem que, nesta configuração específica dos desejos ou vontades do presidente dos Estados Unidos, Trump, a Ucrânia pode ser uma garantia de segurança para a Europa. Mas, ao mesmo tempo, a Europa deve dar um apoio importante, talvez até substituir os Estados Unidos em alguns aspectos para a Ucrânia. Putin continua embalando o país com contos de fadas sobre estabilidade, mas na realidade a economia russa está despencando no abismo. Os
Os economistas estão soando alarme. O dinheiro está acabando, os aliados sumiram, a guerra está devorando tudo. O grito de protesto está ficando cada vez mais forte. O Banco Central, em pânico, já recorreram às reservas de ouro e moeda estrangeira. Putin claramente está perdendo o controle. O que vem agora? Colapso econômico ou desmoronamento do sistema? Assista agora mesmo. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra, e tudo por causa da economia. Decidimos que, entre todas as opções, ainda é mais honesto, direto e confiável simplesmente optar por esse aumento. Temporário, espero, mas é um momento. Putin continua tentando convencer o seu povo de que tá tudo sob controle, e tudo tá conforme o planejado. No fronte, supostamente há avanços, e a economia supostamente tá crescendo. Além disso, ele afirma com ousadia que a Rússia tá até pronta para uma guerra com a Europa, se for necessário. Mas, na verdade, a situação tá muito longe de ser confortável. No fronte, isso ficou claramente demonstrado pela situação em Kupiansk, na região de Kharkiv. A unidade do agrupamento Oeste libertou a cidade de Kupiansk. Ou seja, é isso, terminamos completamente. Exatamente, a cidade está sob nosso controle. No entanto, Kupiansk não foi capturada, pelo contrário, os militares russos acabaram cercados lá. E na esfera econômica, os problemas ficam evidentes com o aumento brusco dos impostos. Afinal, é preciso arranjar dinheiro de algum lugar para continuar a guerra. O respectivo plano do governo já está preparado também. Isso é muito importante. Nós já discutimos isso várias vezes. Em relação ao aumento do IVA, precisamos garantir que nada vá para a informalidade, que tudo funcione de forma legal e que as receitas correspondentes entrem no orçamento. Especialistas concordam que a economia russa está entrando em seu período mais difícil desde o início da guerra em grande escala. Do ponto de vista dos postos de gasolina, a Rússia se tornou um país que importa produtos petrolíferos leves. Isso se deve, em parte, às sanções e à chegada de drones ucranianos, que paralisaram 20% do refino de petróleo russo. O aumento dos gastos militares já não estimula mais a economia, e o déficit orçamentário está crescendo, sendo que a Rússia não conta com investimentos ou créditos estrangeiros. Nem mesmo a China ajudou. A viagem de Putin à China e o pedido aos camaradas chineses para conceder à Federação Russa um crédito de estabilização. E Ilan terminou o dado. Ou seja, atualmente a Rússia não possui nenhum mecanismo de captação de recursos externos. E o último fundo com o qual eles cobriam o déficit orçamentário, desde 1922, era o Fundo Nacional de Bem-Estar, que atualmente está praticamente esgotado. Eles começaram a guerra com 12 trilhões no fundo. Agora, o fundo tem menos de 2 trilhões. Putin queria tanto trazer de volta a União Soviética para a Rússia que nem percebeu como afundou o próprio país. Nesse fundo do poço. Sabe qual é o ponto? Por que dizemos que a situação na Rússia é ainda pior? Naquela época, a União Soviética basicamente sobrevivia graças a uma enorme quantidade de empréstimos externos. Ou seja, se você olhar a dinâmica da dívida da União Soviética nos últimos 7 anos antes do colapso, ela praticamente crescia de forma exponencial. A Federação Russa hoje não tem empréstimos, ela está isolada dos mercados financeiros internacionais. A queda da União Soviética não aconteceu por causa de uma revolta, nem por causa de uma revolução, mas simplesmente porque a economia não aguentou. Por isso, o Kremlin é obrigado a aumentar os impostos e recorrer cada vez mais a empréstimos internos, o que alimenta a inflação. Aumentar os impostos sobre as empresas é como matar a galinha dos ovos de ouro. Se a gente olhar para a situação atual dos setores civis da economia russa, é um verdadeiro pesadelo. Apesar do sistema repressivo, o descontentamento social está crescendo, especialmente nas regiões. O dinheiro para as regiões não está sendo destinado de forma alguma, e isso é um ponto crucial a ser considerado. E, além disso, é importante ressaltar que Putin está simplesmente acabando com as pequenas empresas com seus impostos. Os empresários até pediram para Putin não aumentar os impostos. Mas não foi só o pequeno negócio que foi afetado pela crise.
Ao longo deste ano, várias vezes apareceram na mídia informações de que grandes empresas começaram a demitir funcionários porque não conseguem pagar salários. Nós, o coletivo da unidade de Nizhny Tagil, da empresa Novolex, estamos trabalhando na construção da terceira fase do campo de Volkovskaya. A construção da usina de beneficiamento para o processamento de minérios de cobre e ferro vanádio do Volkovsky Gok, próximo à cidade de Kuchevo, na região de Sverdlovsk, onde permanecemos até hoje. Informamos que esta organização já está há 2 meses sem pagar o adiantamento e o salário. Ao mesmo tempo, a Avtovaz, que o Kremlin quer apresentar como o orgulho da indústria automobilística russa, está perdendo seus funcionários. Só desde setembro, a Avtovaz reduziu o salário de 100 mil para 50 mil. Bônus de horas extras cancelados. As pessoas começaram a fugir da fábrica e os carros estavam sendo produzidos em péssimas condições. Eles já estão apresentando defeitos nos showrooms. Você tem tudo frito neste sal. Sim, não tá bem frito. Katina. E foi isso que a fábrica lamentou ter feito até o fim? A crise afetou uma área bem importante, a energia nuclear. Na região de Ulyanovsk, cerca de 300 trabalhadores nucleares entraram em greve por salários. Eles se recusaram a continuar trabalhando Recentemente, desde junho, temos tido atrasos no pagamento dos salários. De mês para mês, isso se prolonga por 1 mês, 1 mês e meio. Consequentemente, ocorre um atraso no pagamento de férias e despesas de viagem. Anteriormente, houve uma pressão semelhante dos trabalhadores em Primorye. Eles passaram a noite na empresa e até ameaçaram se jogar dos telhados. E tudo isso porque soldadores, eletricistas e montadores foram obrigados a tomar medidas extremas, protestando contra o não pagamento dos salários. E esses são apenas alguns casos entre centenas de outros. O Kremlin tenta extrair o máximo de dinheiro possível dentro do país. Por isso, já estão surgindo ideias de impostos para quem não tem filhos. Se não aumentam a taxa de natalidade, que paguem também. Então, que paguem, meus queridos. O quê? Imposto para uma velhice digna, caso você não queira ter filhos. Não há financiamento externo. Até mesmo o petróleo da Rússia, como um país posto de gasolina, precisa ser importado. Os especialistas, todos sem exceção, estão bastante chocados com essa política do Kremlin. O que se pode dizer sobre o estado da economia russa quando o Banco Central anunciou oficialmente que vai começar a vender as reservas estratégicas de ouro? O interessante é que o humor do povo mostra claramente que eles não estão dispostos a continuar vivendo assim. Como mostram os sociólogos, já 88% dos russos querem o fim da guerra. Mesmo que, ainda em 2022, a maioria apoiava Putin. Mas hoje em dia, todo mundo está tendo que apertar o cinto. Tanto os operários das fábricas, quanto os russos comuns e até mesmo os militares. Afinal, apesar dos milhões prometidos para matar na Ucrânia, os militares russos muitas vezes ficam de mãos vazias. A guerra já não desperta mais orgulho nem otimismo na população. E o Kremlin entende isso perfeitamente. Mas será que isso impede Putin de afundar seu país e se afogar nessa guerra? Quando falamos sobre a Federação Russa, é preciso entender que o que está acontecendo lá agora é extremamente parecido com o que aconteceu na União Soviética, inclusive no que diz respeito à ditadura mais brutal. Diz respeito ao fortalecimento muito sério das forças de segurança e... Por isso, eu não criaria grandes ilusões de que amanhã a Rússia vai se agitar e sair para um grande protesto. Por isso, Putin não conseguiu pensar em nada melhor do que garantir a paz para si próprio, para que as pessoas nem sequer pensassem em protestar e rebelar-se. Zaslav Kreis. Diretrizes orçamentárias. 26º ano. A Federação Russa recebeu o maior aumento de financiamento em comparação com 2025. Esta é a polícia, esta é a Guarda Nacional Russa e esta é a Rospropaganda. Em geral, o financiamento para propaganda aumentou 1,8 vezes em 2006. Bilhões de rubles. O Kremlin está aumentando a pressão sobre a população, mas ao mesmo tempo entende que acabar com a guerra ou reduzir os gastos militares não resolverá todos os problemas imediatamente. Afinal, a economia do país tornou-se dependente da indústria militar. E aqui um círculo se fecha. A paz vai criar novas dificuldades e a continuação da guerra vai abrir um buraco ainda maior na crise econômica.
Um país que antes estava em desenvolvimento, agora se encurralou sozinho. Parece que nem o próprio Putin sabe mais o que fazer com isso. Por isso, continua mentindo. E os russos continuam aguentando, para não irritar o Tsar Putin. A linha de frente ferve. Em Pokrovsk, forças armadas da Ucrânia atacaram. Na cidade, cerca de 16 quilômetros quadrados foram liberados em semanas. Sensação. As forças armadas ucrânia limpando Kupiansk dos invasores. Cerco e pânico deles em alto. O lema é o tá em espia. A tubulação foi explodida. O inimigo tá isolado, a armadilha se fechou. A logística desmoronou, o cerco tá se fechando. Os últimos dias do ocupante em Kupiansk. Sensação. Zelensky chegou a Kupiansk. Putin se afogou em mentiras. A falsa tomada da cidade se desfez completamente. O Estado-Maior da Rússia tá em choque. As forças armadas da Ucrânia começaram a desocupar Pokrovsk. Na cidade, em poucas semanas, mais de 15 quilômetros quadrados foram libertados. E as forças de defesa continuam ampliando o sucesso. Só nessa semana, por exemplo, a área sob controle das forças de defesa na cidade de Pokrovsk aumentou pelo menos 3 quilômetros quadrados. Hoje são 16 quilômetros quadrados, de um total de 29 quilômetros quadrados. Essa é a área total da cidade de Pokrovsk. Ou seja, vemos que hoje já mais da metade da cidade está sob controle das forças de defesa. Ao mesmo tempo, o inimigo não desiste de tentar avançar nessa direção. Como costumam dizer na Rus TV, tendo, no entanto, um sucesso negativo. Mais uma confirmação disso foi um vídeo recente de um operador de drones ucranianos que claramente, em um único ataque, pararam uma coluna inteira de equipamentos russos nos arredores da cidade. Eles estão queimando de forma tão intensa e brilhante. Isso significa que foram destruídos literalmente em um único ataque rápido. Ou seja, eles foram alinhados em primeiro lugar em uma fileira densa. Ou seja, foram derrotados durante a marcha. E o ataque, obviamente, foi único e simultâneo. Todas as 7 máquinas foram atingidas de uma vez só. E isso, mais uma vez, destaco, não é tudo que se movia em direção a Pokrovsk, mas apenas o que entrou no quadro desse drone. Ao mesmo tempo, o comando ucraniano constata que a intensidade dos ataques a Pokrovsk começa a diminuir. Segundo o comandante-chefe Alexander Sirski, isso está relacionado às perdas incríveis nas unidades russas. Além disso, as capacidades de mobilização do Kremlin já não cobrem mais as perdas dos ocupantes na linha de frente, que consistentemente ultrapassam 1.000 pessoas por dia. Ela diminuiu justamente porque os russos, realizando, é claro, a reorganização e a rotação do pessoal, eles hoje já se depararam com o fato de que as perdas são enormes pelas ruínas de Pokrovsk. Eles realmente estão reduzindo a intensidade das ações de combate, especialmente do lado das unidades russas. Além disso, a destruição do inimigo aqui acontece não só na linha de contato, mas também na fase de formação dos grupos de ataque, assim como a destruição dos estoques dos ocupantes nas unidades de retaguarda da Federação Russa. Literalmente, esta noite foi realizado um ataque na direção de Donetsk, inclusive em Pokrovsk, atingindo também os postos de comando da 76ª Divisão Aerotransportada da Federação Russa. É evidente que as perdas entre o corpo de oficiais, claro, reduzem a capacidade de comando das tropas, como eu disse. Mais uma vez, estamos falando sobre a destruição da logística. Isso inclui depósitos, arsenais, munições, equipamentos, tudo o que é necessário para o combate. Uma tragédia à parte para os russos está se desenrolando na direção de Kupiansk. Lá, na véspera, o 429º Regimento Independente de Sistemas de Drones Achilles destruiu um tubo que o inimigo usava para infiltrar pessoal na cidade. Como relataram os militares, durante o reconhecimento foi identificado um canal logístico atípico, mas de importância crítica. Um tubo de gás que o inimigo usava para transferir seu pessoal para a periferia norte de Kupiansk. Era uma rota segura que permitia ao inimigo concentrar suas forças, contornando o controle de fogo. 3 toneladas de explosivos resolveram esse problema de uma vez por todas. Além disso, a recente visita do presidente Zelensky a Kupiansk irritou completamente os propagandistas russos, que há mais de um mês vêm afirmando que a cidade, sob o controle deles, Nesse contexto, uma verdadeira histeria começou nos canais russos de segunda linha. Afinal, apenas no mês passado, Putin e seus generais declararam pessoalmente que Kupiansk havia sido tomada. Além disso, isso foi feito quase várias vezes seguidas. Agora, pelo menos para explicar de alguma forma,
Em resposta ao fracasso, blogueiros da ZI divulgaram informações, obviamente desinformação, de que supostamente até 4.000 ex-prisioneiros, supostamente armados com equipamentos pesados, atacaram Kupiansk. Essa é a agonia flagrante da propaganda russa. E... Aqui, mais do que nunca, quero lembrar o gerente do bunker a sua própria declaração. Os eventos que aconteceram em Kupiansk inevitavelmente vão se repetir. E em outros pontos-chave da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas é inevitável. E, no geral, isso nos satisfaz. Ao mesmo tempo, para desviar a atenção das forças armadas ucranianas do Donbass, o agrupamento russo se intensificou no sul do nosso país. Hoje, combates intensos estão acontecendo na direção de Guliáipole. Mas, apesar do aumento de 20% no número de ataques aqui, as forças de defesa continuam mantendo suas posições. É evidente que a Rússia, na direção de Guliáipole, será forçada a intensificar seus esforços ao norte de Guliáipole. Esse é um ponto-chave na defesa de toda a região de Guliáipole pelas forças armadas da Ucrânia. Ao mesmo tempo, um avanço simultâneo em toda a linha da 5ª Brigada de Assalto e em grande parte da linha da 36ª está se tornando cada vez mais problemático para a Rússia. A dispersão de forças e recursos em uma frente bastante ampla, objetivamente, leva gradualmente à diminuição da capacidade ofensiva russa. Ao mesmo tempo, as forças de defesa não deixam de atuar também contra as unidades de retaguarda da Rússia, assim como contra o bolso militar de Putin. Assim, na noite passada, depósitos de petróleo e usinas elétricas pegaram fogo na Crimeia ocupada, e a própria península foi alvo de um ataque massivo. Em canais russos, relataram dezenas de mísseis e drones vindos da Ucrânia. Em particular, o canal Vento da Crimeia informa que em Simferópol, um depósito de petróleo está em chamas na área da usina local. As fotos e vídeos publicados registram um incêndio de grandes proporções. Além disso, há relatos do funcionamento dos sistemas de defesa antiaérea e de explosões em outras cidades da península ocupada. Feodósia, Saki, Tchankoi, Sebastopol, assim como na região da base aérea Guardaiskaya, perto de Simferópol. Territórios russos também foram alvo de ataques. Páginas locais relatam ataques a uma usina elétrica em Smolensk e a uma base de combustíveis em Uriupinsk, na região de Volgogrado. Nos locais, vários incêndios de grande proporção e intensidade considerável começaram a se manifestar em diferentes regiões, espalhando-se rapidamente e causando preocupação generalizada entre a população local e as autoridades competentes. Além disso, na noite passada, unidades das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia conseguiram destruir na Crimeia um trem inteiro carregado de combustível para os ocupantes. O ataque foi realizado pelos agora lendários drones F, um P2. Shot. O Báltico sob o punho de ferro da OTAN. A aliança pronta para qualquer desdobramento. Kaliningrado na mira. Moscou em pânico. Será que é Kaliningrado que iniciará um confronto entre a Rússia e a aliança? Confira todos os detalhes aqui. O ponto de partida da guerra da Rússia com a OTAN começa na região de Kaliningrado. Kaliningrado é, sem dúvida, uma das regiões mais importantes da Rússia. Nosso posto avançado no Árcio. O Kremlin está preparando novas provocações. Federação Russa. A aliança declarou estar pronta para atacar Kaliningrado. A região de Kaliningrado é a região mais ocidental da Federação Russa e é um enclave totalmente separado do território principal da Rússia, por outros países. Os russos, de fato, transformaram a região de Kaliningrado em uma base militar. As principais formações incluem tropas terrestres, aviação e também a maior base naval da Frota do Báltico. O tema da região de Kaliningrado surgiu justamente no momento de máximo esforço dos Estados Unidos em relação ao fim da guerra na Ucrânia. E, na minha opinião, é justamente com a região de Kaliningrado e a possibilidade de um confronto direto com a OTAN. A Federação Russa tenta desviar a atenção dos Estados Unidos da questão ucraniana, ou então cria um precedente para a chamada troca. Kaliningrado muito frequentemente se torna o centro do chacoalhar de sabres da Rússia. Dessa forma, Putin testa os limites das possibilidades da OTAN. Por exemplo, durante os exercícios conjuntos com Belarus, Zapad 2025, os militares treinaram ações de combate no território da região de Kaliningrado, após o que o Kremlin transferiu para lá os Iskander, o que representou uma ameaça para 6 países da aliança.
provocações vindas especificamente do território da região de Kaliningrado. Isso inclui o bloqueio de sinais de GPS tanto para componentes marítimos quanto aéreos. Isso, consequentemente, é a redistribuição no território da região de Kaliningrado, dos mesmos Iskander, dos sistemas de mísseis antiaéreos S-400 e de outros meios de ataque de defesa ativa, do exército do país ocupante. Ou seja, de fato, a região de Kaliningrado está sendo militarizada neste momento. Ao mesmo tempo, a propaganda russa continua uma campanha de disseminação de desinformação sobre a suposta preparação dos países da OTAN para atacar a Rússia. Estamos falando sobre possíveis sanções por parte dos países da União Europeia, incluindo até mesmo o bloqueio do enclave russo, a região de Kaliningrado. E a Federação Russa declara que uma decisão desse tipo por parte dos países da União Europeia criaria um precedente para o uso da força militar no momento de levantar esse bloqueio. A Federação Russa dá a entender que, consequentemente, a possibilidade de imposição de sanções econômicas pela União Europeia no caso do bloqueio do enclave russo será percebida pela Federação Russa como a criação de um casus belli, ou seja, um motivo para o uso de força militar por parte da Federação Russa. Ainda em julho, os aliados da OTAN declararam que criaram um plano para neutralizar a região de Kaliningrado, destinado a enfrentar ameaças vindas da Rússia e garantir a contenção global. Os países da OTAN estão realizando uma ação prioritária característica no fortalecimento da capacidade de defesa desses países e, consequentemente, reduzindo a possibilidade de uma invasão direta ao território da Polônia e da Lituânia. Isso inclui a relocação de contingentes militares adicionais, a realização de exercícios conjuntos, tanto das forças terrestres, navais quanto aéreas, e, consequentemente, o desenvolvimento de planos para a possibilidade de bloqueio da região de Kaliningrado. A Rússia tem interesse em que haja divergências dentro da aliança. Ela precisa de divisão e de abalar a unidade, para assim criar uma crise séria na OTAN. Mas é improvável que isso aconteça. Notícia: a Ucrânia está pronta para atingir o inimigo em 2026, no fundo da retaguarda. Putin já está em pânico. Além disso, Ucrânia e Noruega estão lançando uma produção conjunta de drones. Esse é um golpe tecnológico contra o Kremlin e o início de uma nova fase da guerra. E essas não são as únicas más notícias para o inimigo. Todos os detalhes na reportagem a seguir. Um novo nível e escala. Ucrânia e Noruega chegaram a um acordo de colaboração na área de produção de veículos aéreos não tripulados. O respectivo acordo foi assinado pelo lado ucraniano com o ministro da Defesa da Noruega. Dennis Shmihal destacou que essa cooperação será uma etapa importante na ampliação das capacidades produtivas ucranianas e no fortalecimento da capacidade de defesa do país. A tarefa prioritária é o rápido lançamento de uma linha de produção experimental já em 2026. Estando tendo acesso não apenas às bases de produção, mas também, consequentemente, às tecnologias dos países da OTAN. Isso também significa a possibilidade de cooperação imediata na produção de drones ucranianos e, consequentemente, a troca de experiências. Tanto no uso prático imediato dos drones ucranianos de interceptação e drones de ataque, quanto, consequentemente, na sua ampliação em escala. Um modelo semelhante de cooperação também está sendo implementado com o Reino Unido. Kiev assinou há alguns dias um acordo de licenciamento para a produção em larga escala de drones de interceptação, incluindo a produção nas instalações britânicas. Essa é uma tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Ucrânia. E ela já está sendo aplicada de forma real em condições de combate. Esse drone pode operar tanto à noite quanto durante o enfrentamento de sistemas de guerra eletrônica. E, além disso, é notável que esse drone pode operar em baixas altitudes. Os drones interceptadores fabricados serão entregues à Ucrânia para reforçar a defesa contra drones russos. O projeto Octopus está sendo implementado como uma iniciativa conjunta da indústria de defesa. O Reino Unido obteve licença para a produção em massa do interceptador ucraniano e a Ucrânia irá recebê-los para garantir suas próprias capacidades de interceptação. O contrato assinado prevê a produção de vários milhares de drones interceptadores para as necessidades das forças de defesa da Ucrânia. E isso será feito especificamente em empresas do Reino Unido, o que efetivamente elimina a possibilidade de a parte russa, de forma alguma, destruir as importantes instalações de defesa que de fato produzem esse valioso produto.
3 fabricantes já receberam as tecnologias necessárias para a produção dos drones Octopus. Outras 11 empresas estão preparando suas linhas de produção para eles. Após o início da agressão em 2022, o Reino Unido se tornou um dos principais parceiros da Ucrânia. Londres fornece uma poderosa ajuda militar. Além disso, o Reino Unido promove ativamente a pressão de sanções contra a Rússia e oferece apoio financeiro a Kiev. O Reino Unido é pioneiro na implementação prática das chamadas coalizões. Coalizão de drones, coalizão da Marinha, coalizão de meios de ataque. E, consequentemente, foi justamente o Reino Unido que entregou à Ucrânia os primeiros exemplares de armamento pesado. Em particular, estamos falando do tanque Challenger 2. Somente após as ações correspondentes do Reino Unido é que os Estados Unidos entregaram seus Abrams para o lado ucraniano. Também está previsto criar na Ucrânia pontos de apoio robotizados, que serão equipados com módulos de combate para enfrentar os ocupantes russos. Em primeiro lugar, trata-se da parte logística, ou seja, robôs terrestres. Eles vão assumir a maior parte da logística, reduzindo a zero as perdas de pessoal e, consequentemente, de equipamentos das forças de defesa da Ucrânia. Estamos falando sobre o fornecimento de munição e, consequentemente, a evacuação de feridos. Além disso, trata-se também de uma função de engenharia, como a minagem e desminagem de áreas. Anteriormente, a Ucrânia, em conjunto com os Estados Unidos, começou a produzir drones interceptadores, que são capazes de combater drones de ataque da Rússia. Além disso, o governo da Holanda vai fornecer 250 milhões de euros para a compra de armas americanas para a Ucrânia, dentro do programa Pearl. Nos Estados Unidos, em particular, serão adquiridos mísseis antiaéreos para F-16 e munições, que são o que Kiev mais precisa no momento. Europa ativou um modo turbo de apoio à Ucrânia. A Dinamarca está dando um passo que muda todo o mapa militar do continente. Pela primeira vez, um país da OTAN lança oficialmente a produção militar em seu próprio território. Esse é um sinal estratégico para o Kremlin. O equilíbrio está mudando diante dos nossos olhos e não há mais caminho de volta. Putin, prepare-se. Um passo que muda toda a arquitetura da defesa europeia. Pela primeira vez na história da OTAN, um país membro da aliança autoriza oficialmente a Ucrânia a instalar a produção de defesa em seu território. O governo dinamarquês anunciou o projeto em 3 de setembro de 2025, chamando-o de um gesto de ajuda à Ucrânia em sua luta contínua pela preservação da soberania e segurança, em meio ao conflito contínuo com a Rússia. Em uma pequena cidade dinamarquesa chamada Vogens, no sul da Jutlândia, perto da base aérea de Skrydstrup, onde os F-16 estão em prontidão, as primeiras estacas da fábrica ucraniana estão sendo fincadas no solo. Isso é muito mais do que a construção de mais um empreendimento industrial. É a arquitetura da futura segurança europeia. A melhor ajuda que podemos dar à Ucrânia agora é apoiar a indústria de defesa ucraniana. A Ucrânia precisa se tornar ainda mais autossuficiente e, ao recebermos a primeira empresa ucraniana na Dinamarca, estamos dando mais um passo no nosso apoio. Dessa forma, a produção não será interrompida por ataques russos e, ao mesmo tempo, a cooperação entre empresas ucranianas e dinamarquesas será fortalecida. O projeto está sendo realizado pela empresa ucraniana Fivepoint, conhecida por ter desenvolvido o míssil Flamingo, uma das criações ucranianas de maior sucesso dos últimos anos. Mas na Dinamarca não serão produzidos mísseis, e sim o coração deles, o propelente sólido para foguetes. Um componente criticamente importante, necessário para cada sistema de longo alcance, cada interceptador, cada complexo que hoje atua contra alvos militares russos. A Dinamarca está lado a lado com a Ucrânia. A luta deles pela liberdade é também a nossa luta pela liberdade. Putin mostra todos os dias que não vai parar. Por isso, precisamos ajudar os ucranianos a detê-lo. Estamos fazendo isso ao permitir que a Firepoint se estabeleça na Dinamarca. Ao mesmo tempo, estamos criando novos e mais estreitos laços entre os setores de defesa dinamarquês e ucraniano, assim como entre nossas empresas. Isso contribui para a nossa segurança e cria mais oportunidades para as empresas dinamarquesas. Apoiar a defesa da Europa e a luta da Ucrânia pela liberdade. A localização próxima à base aérea não foi escolhida por acaso. Isso significa a infraestrutura pronta, segurança reforçada e a possibilidade de integração nas rotas logísticas comuns da OTAN. E para isso, a Dinamarca está destinando 500 milhões de coroas. Estamos aumentando a segurança da nossa própria produção. Entendemos que qualquer produção em território ucraniano pode ser atingida por mísseis russos e simplesmente ser destruída.
A construção deve ser concluída em 2026. E quando a fábrica começar a operar, a Europa ganhará um novo elemento para sua segurança: ucraniano em conteúdo e europeu em proteção. Ou seja, pela primeira vez em anos de guerra, surgirá um modelo em que o apoio de defesa à Ucrânia deixa de ser um impulso e passa a ser um sistema de longo prazo. Os dinamarqueses entendem todos os problemas causados pelos ataques russos, pelos bombardeios russos. A invasão russa, eles entendem como ninguém, como os países escandinavos. Eles entendem isso perfeitamente. E é por isso que eles são os primeiros a nos apoiar. Eles buscam essas parcerias conjuntas. Eles próprios estão criando empresas conjuntas, abrindo produção em seu próprio território para ajudar a Ucrânia. No futuro, a criação de mísseis, a produção de combustível sólido para foguetes, esse é o primeiro passo. Eu acho que o próximo passo será também o posicionamento em território dinamarquês. E a produção de mísseis ucranianos. Recentemente, a Dinamarca já destinou o 28º pacote de ajuda militar, no valor de 1 bilhão e 400 milhões de coroas. 100 milhões de coroas vão para o financiamento da produção de armas na Ucrânia, segundo o chamado modelo dinamarquês. Um mecanismo que Copenhague criou por conta própria e que agora está se tornando exemplo para outros aliados. É quando o país parceiro não apenas compra armamentos, mas ajuda a desenvolver a produção onde ela realmente é necessária, na Ucrânia, sob controle ucraniano para o exército ucraniano. Mais de 370 milhões também serão destinados à compra de armamentos americanos para a Ucrânia, por meio da iniciativa PURL, um mecanismo que Dinamarca, Suécia e Noruega lançaram pela primeira vez ainda em 2025, fornecendo mísseis para os sistemas Patriot. Isso é um reforço direto da defesa aérea ucraniana nos próximos meses. Uma parte separada de 80 milhões de coroas será destinada ao combustível, que será adquirido por meio da Agência de Apoio e Abastecimento da OTAN. Pode parecer um detalhe, mas são justamente esses detalhes que mantêm o exército em movimento. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, confira a próxima edição.